Para este serviço divino, teremos como base a palavra que está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Até aqui. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, com muita alegria no coração, no sentido de poder estar mais uma vez debaixo da palavra, desejo que cada um dos nossos corações possam se sentir muito cordialmente bem-vindos debaixo do altar do Senhor, debaixo da palavra, na casa de nosso Pai. Apesar dos pesares que estamos cada um num lugar diferente, em casa ou no lugar em que nos encontramos, que essas boas-vindas possam ser uma porta aberta para que possamos então desfrutar da palavra de Deus e com essas boas-vindas também de coração as saudações do nosso apóstolo maior para todos vocês, irmãos. Ainda ressoa no coração o serviço divino do apóstolo maior de Pentecostes. Faz poucos dias que tem passado, por isso são como essas palavras que podemos colocar no coração e tomá-las como bastão de apoio, porque nessa palavra deste ano que nos tem dado o apóstolo maior, Cristo nos faz livres para poder servir e para poder amar. E nesse serviço divino, o apóstolo maior nos deixou como guia 3 tarefas: poder anunciar o Evangelho, poder trabalhar na unidade e poder desenvolver em cada um de nós a nova criatura. São como etapas que queremos ir também percorrendo. Porém, com certeza, nos perguntamos como faremos isto, para cumprir isto. Quais são as ferramentas? Deus nunca vai nos dar uma tarefa sem nos dar as ferramentas necessárias. E nos serviços divinos seguintes, Deus nos falou da oração, nos falou da sua assistência, nos falou da importância do treino a Deus. Então chegamos ao serviço divino de hoje. Também é uma palavra que quer nos dar como uma tarefa que nos deixa. Porque nesse texto que tenho lido na carta do apóstolo Pedro, que disse: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ser santos é como se, talvez olhemos esta imagem, queridos irmãos e irmãs, e vemos na tela que estamos assistindo agora, nossa tarefa é ser santos. Eu poderia dizer, mas como pode ser isto? O que significa isto? Aqui temos no texto a primeira guia, porque começa dizendo que teremos que ser santo como aquele que nos chamou. Então, nós todos somos chamados pelo Senhor. Em outros textos, o apóstolo Pedro diz que fomos chamados das trevas para a luz admirável, para mostrar as riquezas do Senhor. Isso tudo é uma tarefa. Essa é uma tarefa que nos deu o apóstolo maior em Pentecostes. A terceira é que podemos desenvolver a nova criatura. E para que possa se desenvolver a nova criatura, teremos que estar afastados de tudo aquilo que está contrário à vontade de Deus. E esse é o caminho para a santidade. E como nos afastarmos? Deus não nos deixa um caminho sem nos orientar, porque Ele está dizendo que devemos ser santos como aquele que nos chamou. O Trino Deus nos chamou. Então esta santidade está primeiro em Deus. Deus é santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito o é. E nessa santidade que queremos olhar. O caminho está a santidade deixada pelo Trino Deus. E Ele nos mostrou o caminho dessa santidade em seu Filho com as 2 naturezas, a divina e a humana. No caso do pecado, nos apartou do mal. Ser santo, santificar-se, significa apartar-se do mal. Ele é o nosso modelo, e isso é formoso, porque não temos que ficar buscando modelos ou referências fora do contexto, senão nele. Então Ele deixou esse envio de levar o Evangelho
nos apóstolos e fundou a sua igreja, a Igreja de Cristo, que também é santa. Assim confessamos no terceiro artigo de confissão de fé. Talvez poderíamos dizer, um momento, porque a igreja e os apóstolos têm os seus erros? Com certeza sim, queridos irmãos e irmãs. Essa é a parte visível da igreja, que está composta por nós que somos seres humanos. Portanto, neste sentir, tem muitos erros nos quais queremos corrigir e estamos trabalhando para isso. Porém, não queremos deixar de lado a outra parte, a parte invisível da igreja, porque através da igreja nós recebemos o caminho para a salvação, nos sacramentos e na palavra. E esta parte permanece santa. Nenhum pecado pode tirar a santidade da igreja. O caminho da salvação na palavra do Evangelho e nos sacramentos, no santo batismo, no santo selamento e na santa ceia, permanecem santos. Além dos erros ou nas deficiências que podemos ter como seres humanos, queremos olhar para a possibilidade que Deus nos tem presenteado, sermos parte da Igreja de Cristo. Então nos dá uma tarefa aqui o apóstolo, porque diz: sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Então agora ele está chamando a nós para santificar-nos. Santificar-nos significa nos separarmos de tudo aquilo que nos afasta da vontade de Deus. Significa tratarmos de seguir o caminho do Evangelho. Significa sobrepormos a todas as preocupações. Significa, podemos dizer, renunciar ao mal. Isso é o que temos afirmado no dia da confirmação. E aquele que não teve oportunidade de fazer a confirmação, tem afirmado no dia do santo selamento, em aceitar e poder renunciar ao diabo e a toda a sua obra e ser. Então esse é o caminho que Deus nos pede. Temos sido chamados para ser santos, para santificá-lo. E tu e eu podemos dizer, não é uma tarefa fácil. Essa santificação que Deus nos pede merece um esforço, merece uma dedicação. Tenho pensado muito nisso e talvez uma palavra que merece uma decisão. Porque Deus não vai nos pedir algo que não possamos cumprir. Ele como santo, o Trino Deus como santo, nos deixou todos os elementos que estão na sua igreja, esses elementos com o qual nos tem convidado para que possamos seguir. Até temos a oração de Cristo. Eu quero ir ao texto que está em João 17, capítulo 17. E Jesus disse ao Pai: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então poderíamos dizer, está falando daquele que estava junto a ele. Mas no versículo seguinte está assim: mas não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quer dizer que Cristo não somente se santificou, cumpriu a vontade de Deus para eles, para aqueles que estavam com ele, e também orou para que possamos cumprir. E agora nós temos que decidir pelo Senhor para esta santidade. Isto implica, então, que possamos alcançar a imagem de Cristo como seus discípulos. E esta imagem deveria levar-nos a que pensemos como Cristo, falemos como Cristo, atuemos como Cristo atuaria. Então é um desafio. Talvez perguntamos, como fazemos isso para a nossa vida diária? Deus nos tem dado uma formosa possibilidade, os serviços divinos. No serviço divino, Ele vai nos mostrando qual é o caminho, quais são os passos que devemos seguir para alcançar esta santidade. O serviço divino não começa quando se acende a cruz ou quando começa a tocar o hino de início. O serviço divino começa antes, quando preparamos o coração para ficar debaixo da palavra. Queremos nos separarmos de tudo aquilo que nos distancia da vontade de Deus. E talvez podemos perguntar, que benefício tem isso?
Um dos benefícios é sobrepormos sobre todas as preocupações, caminhar no caminho que Cristo nos ensinou. O caminho que nos leva à eterna comunhão com o Pai. O caminho que nos permite olhar o que é mais importante na nossa vida, dar o verdadeiro valor a cada coisa na nossa vida. O caminho que nos permite viver em paz. O caminho que nos permite olhar o grande na sua grandeza e o pequeno na sua pequenez. E no canto de início, outra vez na casa do Pai. Podemos dizer, estamos em nossa casa, tomando a palavra que nos presenteia o Pai, frente ao seu altar. E podemos dizer ali, nos alegraremos com felicidade inefável. Esta parte teremos que preparar nós. Preparar-nos para o serviço divino implica não só guardar o momento, o tempo, mas sim começar a nos santificar em oração, como nos tem ensinado em um dos serviços divinos depois do serviço de Pentecostes. Santificar-nos na oração, antes de cada serviço divino, preparar nossa alma para que possamos viver o serviço divino. Então, quando chega o serviço divino, o que Deus nos faz? Deus nos mostra nossas deficiências. Talvez nós podemos dizer, bom, os meus erros eu conheço. Deus nos mostra um caminho pleno de amor, nos dizendo, olha, se quereis ser santos, tem que ir mudando pouco a pouco, então tem que fazer dessa maneira. Cada serviço divino nos ensina como devemos fazer. Deus vai nos mostrando nossas deficiências, porém de uma maneira tão amorosa. Porém nós temos que decidir por aceitar esta amostra que Deus nos dá. Então nos quer ajudar através da palavra. Algo tão simples. E com esta palavra quer nos guiar para alcançarmos a santidade, dando-nos o caminho que nos vai levando mais próximos de Deus. Porém, quando recebemos a palavra, talvez podemos dizer que formoso serviço divino que podemos ter vivido. Não é o suficiente só isso. Não é o suficiente apenas ir, escutar, aceitar, compreender a palavra. Porém, temos que obrar esta palavra. Aí onde está nossa grande luta. Nosso obrar a palavra de Deus para que em cada dia renunciar o mal e falar como Cristo, pensar como Cristo, obrar como Cristo. E nesse formoso desafio, Deus também nos demonstra todo o seu amor, porque não é que nos aponta nossas deficiências e logo nos diz, bom, agora é teu problema. Nos diz, olhe, o importante é que se pode aproximar do altar reconhecendo que tem que mudar. Eu vou te ajudar, vou te dar a oportunidade de começar novamente. Esse é o caminho da santidade, o caminho que nos permite ir crescendo pouco a pouco, para chegar nessa terceira tarefa que o apóstolo maior nos deu em Pentecostes. Que possamos ir deixando de lado a velha criatura para alcançar a imagem de Cristo, nova criatura. E quando nós trabalhamos o caminho da nova criatura, trabalharemos o caminho da unidade. Outra tarefa que recebemos no serviço divino de Pentecostes. Trabalharemos no caminho para divulgar o Evangelho. Senão talvez só com a palavra, simplesmente com a nossa vida, a nossa própria vida pode ser a imagem do Evangelho. Então isso é um presente que Deus nos quer fazer, poder ser santos. E nos mostra o caminho. Nosso modelo é Cristo. O caminho que Ele tem deixado é a sua igreja, a igreja de Cristo, instituída por Ele. O envio dado aos apóstolos e nessa possibilidade de buscar a palavra, de buscar os sacramentos, de olhar quais são as coisas que tem que mudar em sua vida. E te dá a possibilidade de mudar. Esse é o caminho que nos leva à santidade. Deus nos convida a nós como almas e a comunidade toda como a igreja de Cristo a chegar pronta na santidade do Senhor. Nisto então queremos trabalhar. Nessa alimentação que Deus nos faz nesse dia, temos um formoso desafio. Deus permita que cada um de nós possamos aceitá-lo. Também nesse tempo que estamos vivendo, em situações e circunstâncias do momento não esperado, de caminhos não percorridos,
Porém, aí também Deus nos pede que possamos ser santos. Voltarei ao texto. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Não está dando a segurança, irmãos, não está nos dizendo que é impossível, está nos dizendo, faça isso que eu vou te ajudar. É uma questão de podermos decidir pelo Senhor. Quem dera cada um de nós possa tomar essa decisão, possa decidir-se pelo Senhor, para que a santidade do Senhor possa estar em nossa vida. Amém.